Página 38. De onde viemos e para onde vamos? Existe lá em cima uma grande planície, onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte, várias vezes, e foram chamados à atenção. E numa das vezes não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo foi assim. Começando a progredir por conta própria. Na parte que ainda não estava pronta, ao invés de irem para a frente, foram para trás. Ao invés de irem para melhor, foram para pior. Porque esta parte não estava pronta. Então, esta parte começou a deslocar-se da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo e veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achando que iam muito bem. Então, com um certo tempo, conforme ia se deformando, ia a planície baixando cada vez mais, e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir. Depois de todas reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando, e quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes, e mais esse foco aumentava. E com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos. E eles, cada vez mais perdendo as virtudes, e conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo. E esse foco, cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo.
Depois, então, de um certo tempo, esse foco cada vez mais quente. E quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. E assim, esse foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor, e tudo se deformando cada vez mais, e saindo desta parte uma resina que, com o calor, começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, virou cinzas. Não sendo nessa ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole, de mole, gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo, mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Então, esses corpos que já estavam por vir se deformando, aproximaram-se de sua extinção, e a luz esquentando cada vez mais. E conforme esquentava, tudo ia se deformando até que, com o tempo, extinguiram-se todos os corpos racionais. Perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos, os que ficaram em cima da parte gomosa e ali se extinguiram, que ali ficaram, formaram, com o tempo, os corpos masculinos e os corpos que ficaram em cima da resina já deformada em cinza, geraram aí outros corpos, surgindo o sexo feminino. Aí, os corpos ainda eram diferentes desses, como são. O foco de luz esquentava cada vez mais, a parte gomosa virando água, numa grande extensão, e essa água penetrando nesta cinza da resina, com o tempo a fez apodrecer, começando a gerar micróbios. Nessa altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo-a. E apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes desses. Para a formação desses corpos durou muito, e depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível. E com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais. E por serem viventes, tinham forçosamente, com o tempo, que chegarem aos entendimentos. Esse progresso, entre eles, não era nenhum. O foco cada vez esquentava mais,
e tudo se deformava. Conforme ia se deformando, vinha tudo descendo e esses corpos, com o tempo, já bem desenvolvidos em tudo, começaram a se entender por meio de acenos e mais tarde por meio de urros. Não se alimentavam nesse tempo, eram alimentados pela própria natureza. Tudo vinha se deformando cada vez mais. Devido à luz, o foco ir esquentando cada vez mais, até deformar-se em um verdadeiro brasão que é o sol. E assim, esses corpos sendo ou passando por diversas modificações, por a natureza vir se deformando, começaram a transformar-se, nascendo nos próprios corpos dos viventes aquilo que não existia: olhos, boca, começando os corpos a entrarem mais ou menos em outra forma. Nesse tempo, não tinham cabelos nem unhas. Eram deformados, mas muito piores do que nesta deformação em que vivem. E conforme ia se deformando tudo, os corpos iam se modificando, passando por uma certa eternidade que parecia se resumir naquilo mesmo. Como agora estão aí neste mundo, tendo já passado por uma eternidade, compreendem-se mais ou menos e pensam que nunca mais o mundo passará disso. Pensam que a vida é essa mesma e que não passará dessa condição. Na primeira fase da transformação para o princípio dessa deformação, os corpos eram completamente diferentes. E o foco de luz cada vez esquentava mais. As outras partes da planície, por se derreterem, ficaram derretidas de uma vez. E os corpos em modificações, sempre até chegarem a um certo ponto, já mais ou menos formados. Já enxergavam, mas eram surdos e mudos. Passaram assim uma grande eternidade. Sim, que hoje julgam-se adiantados. E não nascem falando, nem entendendo coisa alguma, e só mais tarde, tendo quem os ensine, que fará naquele tempo. Passaram uma grande eternidade assim, surdos, mudos. Só enxergavam. Depois, com o tempo, é que passaram a ouvir. Levaram outra grande eternidade assim. Mais tarde, começou a nascer a voz. Urravam e guinchavam. Em todas essas eternidades, eram eternos. E só o que imperava era a luz. Mas não tão quente como agora, depois da deformação completa. Então se entendiam por meio de acenos, depois dos acenos, por meio de urros e guinchos, e em cada fase dessas, pensando que iam sempre perdurar naquilo. Como agora pensam que o mundo é toda a vida assim. A luz
e aumentando sempre o seu calor, fazendo a deformação completa da resina e da goma. Apesar de goma por cima, era água por baixo, e tudo se derreteu de uma vez. Conforme o calor ia aumentando, ia derretendo, descendo mais e descendo até chegarem no ponto em que estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima. Na eternidade em que se entendiam por meio de urros e guinchos, já estavam adiantados e, com o tempo, começaram a gaguejar, levando uma eternidade muito grande com a gagueira. Não compreendiam nada porque não sabiam falar. Um gago, não sabendo falar, fica só gaguejando, e eles não tinham quem os ensinasse. Com o tempo, começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados. A voz começou a se abrir e eles soltando-a cada vez mais um pouco. Enquanto isso se passava, tudo vinha descendo lentamente, porque o sol aumentava o seu calor e, esquentando, aumentando esse calor, a parte de baixo ia se deformando, e conforme se deformava, virava cinza, ia baixando, descendo. Com o tempo, passaram a gagos mais adiantados, começando a querer falar, mas sem noção do que diziam. Cada fase dessas levava uma eternidade muito grande. Parecia que não acabava mais. Até aí eram eternos, porque a natureza não estava de toda deformada. Não eram de todo bichos. Não dormiam. É a mesma coisa. Uma árvore, quando nasce, não mostra o que vai ser. Depois de grande, é que ela começa a criar galhos. Galhos para aqui, galhos para acolá. Depois de formada, é que vai dar o seu fruto. E assim eram os corpos. Não ficavam logo formados como são. A deformação continuava e mais tarde passaram a gagos mais adiantados, começando a grunhar, gum, 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 uns com os outros, e começaram a soltar a voz, lapidando-a cada vez mais. Cada fase dessas levava uma grande eternidade. Parecia que não saíam mais daquilo. Nesse tempo, não existiam vegetais de espécie alguma, porque a cinza da resina não tinha apodrecido totalmente, em virtude do calor não ter sido suficiente para penetrar na profundidade, onde foi indo aos poucos. Os gagos, depois do gum, 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 era assim que se entendiam. Começaram a soltar a voz muito pouco e diziam qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção e a marcar as coisas que diziam. O que um dizia, o outro procurava dizer também.
com muita dificuldade. Assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam. Por hipótese, um dizia pá. Todos ficavam dizendo pá. Um dizia dão. Ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que outro dissesse outra palavra. Até que formassem uma frase que se entendesse, mas muito vago. E assim foram melhorando sempre, cada vez mais o modo de se entenderem. E depois de um certo tempo, já se entendiam uns com os outros, gaguejando. Conforme soltaram a voz, foram ressecando a garganta, começando a usar a água, mas muito pouquinho, iniciando por umas gotas na boca, na primitiva. Foram tomando gosto e fazendo uso de maior porção. A água começou dilatando aos poucos o organismo. Nessa passagem é que começou a nascer a vegetação, mas era muito diferente dessa. Diferente por quê? Porque nesse tempo não chovia. Era só o foco de luz. Aí já se entendiam gaguejando, e o modo de se entenderem era muito insignificante. Até a esta altura ainda eram eternos. A luz cada vez aumentando mais. Penetrava profundamente o seu calor nas partes mais baixas, que estavam cobertas pelas cinzas e estas apodrecidas pela água. Geravam micróbios pela podridão da cinza e da resina, dando origem a germes de todas as espécies, diferentes desses. E assim começaram a se entender vagarosamente, gaguejando. Compreendiam-se regularmente, mas longe de terem noções das coisas. Sim, como bichos, sem saberem explicar coisa alguma da origem deles mesmos, que é a vossa origem. A vegetação cada vez mais florida, o foco de luz mais quente e tudo cada vez mais se distanciando dele. O uso da água passou a ser feito cada vez em maior porção, devido aos esforços que faziam para falar gaguejando, vindo daí a dilatação dos órgãos, e com a dilatação dos órgãos, mais tarde, aparecendo a vontade de comer. Comer isto, comer aquilo. Mais tarde começaram a comer vegetais que lhes apeteciam. Até aí eram eternos. Então, com o uso dos vegetais em pequena porção como alimento, iam cada vez se deformando mais, e cada fase dessas era uma eternidade muito longa. Com o tempo, muito mais deformados ainda, eram eternos. Novas produções, já estando aí num progresso de gagos bem adiantados, foi quando começou a entrar a formação da Lua. A formação da Lua é das virtudes deformadas da resina e da água. Vindo mais tarde a formação das estrelas, originadas também das virtudes deformadas da água e da resina.
e se juntaram e deformaram-se nesses seres. Por isso, a lua mexe com tudo na terra. Mas a formação desses focos começou a aparecer sem influência da lua. Conforme o foco esquentava, as vegetações iam se modificando e tudo cada vez ia descendo mais. Depois de tudo quase deformado, a água penetrando por baixo da cinza amoleceu certas partes e estas vieram a desaparecer, a submergir, porque sumiram e viraram água. Vieram então aí essas divisões das terras, dos países. As partes mais sólidas ficaram, que são os países que aí estão, e as partes que não eram sólidas sumiram. Mergulharam e ficaram esses povos separados uns dos outros pela água. A água fez a divisão das terras. Com o tempo é que puseram o nome de terra. Esses povos se deformaram cada vez mais. Ainda gaguejavam, não falavam, desembaraçando-se com o tempo e arranjando um meio melhor para se entenderem. Nasceram aí as divergências dos idiomas, das vegetações se modificando, aparecendo muitas venenosas, começando então a extinguirem os casos de morte. Alimentavam-se pouquíssimo, e esse pouquíssimo foi dilatando os órgãos devagar. Conforme os órgãos iam se dilatando, os viventes iam aumentando o alimento, e não tendo noção do que podia fazer bem ou mal, alimentavam-se, muitas vezes, das ervas venenosas, daquelas que matavam. E foi assim que foram morrendo todos os primitivos, de pouco em pouco, envenenados, e as novas gerações tomando precauções, notificando o que podia fazer bem e o que podia fazer mal. Enfim, o que podiam comer, desta forma, foram sumindo todos os primitivos e também as novas gerações. Aí já eram gagos que se entendiam mais ou menos. E nesse período já estavam aí embaixo, bem embaixo. E então já aparecia o foco da lua muito claro, e as estrelas também já saíam. Eram gagos adiantados, mas não tinham ainda noções das coisas. Nesta fase, já a deformação estava quase toda feita, começando então a aparecer a noite e o dia, que foi justamente quando começaram a morrer. Os primitivos, e essa deformação chegava quase integralmente ao princípio do que são. Mas gagos eram, viviam como bichos, não tinham entendimento das coisas, entendimento muito vago. Quando começou a existir dia e noite, não chovia, e só começou a chover muito mais tarde. Conforme as modificações dos vegetais e dos animais, depois do foco de luz esquentar muito e a resina estar profundamente deformada,
é que da planície começou a sair o vapor da quentura da terra. Como conhecem, como puseram esse nome, e esse vapor subindo, se acumulando a uma certa altura, deu mais tarde origem à chuva. Nesse tempo, gagos eram. A chuva começou então a aparecer, mas eram uns chuviscos à toa, e aí a vegetação já era outra. E os viventes começaram a arranjar agasalhos para se resguardarem do tempo. A lua não tinha os quartos nesse tempo. Era aquele foco prateado, e só mais tarde, com o adiantamento da deformação, é que a lua começou a fazer a sua trajetória. Começou a fazer o seu primeiro quarto, depois o segundo, o terceiro e depois, muito mais tarde, o quarto. Enquanto isso, os habitantes nascendo e morrendo devido à vegetação venenosa que comiam, porque não conheciam todos os vegetais venenosos. Conclusão: muito mais tarde, já tudo deformado, começaram a nascer os entendimentos mais claros, e assim, cada vez mais, que se for continuar, tenho que explicar muito para chegar na atual vida em que vivem. Isto é para saber o porquê nunca ninguém deu solução de coisa alguma. E as explicações desses motivos são para clarear e abrilhantar este assunto, orientar e ficar bem cabível e patenteado para todos que nunca souberam como foi feito o mundo, nem podiam saber por quem foi feito. No tempo em que eram gagos atrasados à vegetação, já bem adiantada, nascendo da própria cinza, que apodreceu pela penetração da água, nascendo também micróbios de todos os jeitos, de todas as formas, produzindo essa bicharada, nasciam do próprio chão, por não estar ainda a natureza toda deformada, surgindo muitos bichos que já não existem mais, que já extinguiram a sua geração, e conforme os vegetais vieram se modificando, foi que o chão paralisou a formação da bicharada. E assim, até chegarem ao princípio desse vosso progresso, quantas eternidades não passaram? 21 eternidades. E até chegarem ao princípio desse vosso progresso, já todo o passado era completamente desconhecido de todos. Já a lua fazia os seus quartos, e na vegetação as modificações eram outras. Já toda a bicharada tinha nascido, e outras espécies de bichos completamente desconhecidas, desaparecidas há muito. Tudo isso quando eram gagos que ainda não se entendiam e não tinham noção de coisa alguma. É por isso que ninguém nunca deu, nem podia dar, solução do porquê assim são. Aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não. Porque tudo isso, todas essas vidas, transformaram-se de uma hora para outra. Como, por exemplo, a vaca dá o leite, tem vida e dá vida,
Do leite faz-se o queijo. O queijo, deixado até o fim da duração, começa a se deformar em bichos, e esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de quê? De uma goma. E esta goma dá o nome de espermatozoide, que tem vidas e se transforma em outras vidas microbianas, para a solução do corpo humano que, depois de pronto e feito, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Humano esse que, ao morrer, transforma-se ainda em outras vidas, que são os micróbios gerados do próprio corpo, e esses micróbios se transformam em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos. Quando os humanos eram gagos atrasados, mas com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam em locas, malocas, tocas, vindo daí, se aperfeiçoando cada vez mais, até fazerem uso das barracas e choças de palha e de pedras. E quando isso aconteceu, já estavam nascendo os primeiros passos desse progresso. Antes do princípio desse progresso, os entendimentos eram diferentes, o modo de viver também. E quando já se entendiam regularmente, o progresso era de trocas. Diferente, como diferente era também a vegetação. E assim, por as virtudes de todos estarem reunidas no Sol, na Lua, nas estrelas, na resina e na goma, que são terra e água, é que daí surgiram os vegetais e os animais, provenientes da deformação que tudo veio transformando, e tudo que se transforma diminui. Por isso é que todos dependem dessas 7 partes. E assim, estão vendo que o corpo é formado por essas 7 partes. Por que tudo que se transforma diminui? Pelo seguinte: uma mata com arbustos de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transforma em outra coisa. Uma vez derrubada e queimados os arbustos, viram carvão, transformando-se do que eram, virando cinzas. Diminuíram. Depois, entrando água nessas cinzas, assentam e mais diminuídas ficam. Apodrecem e depois de podres, transformam-se em outros seres, devido aos micróbios, à vida microbiana. A terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras. E por isso está aí a formação microbiana, a bicharada. Isto são dados comprovantes, bem comprovados, para provar o princípio do mundo como foi, e o fim dele e de todos como será, por meio da imunização racional. Está aí o princípio do mundo e o fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Ninguém soube no mundo de onde veio, nem para onde vai. Criaram-se aí como bichos,
vivem como bichos e desaparecem sem saber dar soluções de coisa alguma. Esses dados são aqui esclarecidos na escrituração para dar ao vivente a certeza e o saber de que aqui encontram as soluções de tudo, dadas por mim, o racional superior. Isso é para saberem quem é o racional superior, que sou eu, tratando aqui de esclarecer tudo a contento para todos universalmente. E para não me confundirem com o espiritismo, a imunização racional, feita pelo racional, que sou eu, explicando quem sou, o que sou e o que todos são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. E assim, todos os que se firmarem junto ao racional superior, que sou eu, viverão cheios de júbilos, satisfações e felicidades. Por conhecerem e alcançarem a imunização racional. Na imunização racional está tudo para todos. Por isso que eu digo, leiam com persistência, para saberem historiar o que é esta descoberta, em benefício de vós mesmos e de todos. Está aí o sólido dos sólidos, o certo dos certos, acabando com todas as dúvidas, tirando todos desse terreno de misérias em que vivem, mofando nesse encanto, sem saberem coisa alguma, a não ser o que estão vendo, os mistérios aí todos por serem desvendados dentro desse mundo, que é um enigma e todos são enigmáticos. Por que todos são enigmáticos? Porque a vossa formação e a formação de tudo aí se mantém misteriosamente. Corpos misteriosos, porque ninguém nunca soube quem os fez ou como apareceram aí nesse mundo. Cada ser humano é um ser enigmático, por se encontrar misteriosamente nessas condições, sem saber como foi feito, como foi formado, de que foi formado, nem por que foi formado. São, portanto, enigmáticos dentro desse mundo, que é um enigma e agora vão deixar de ser, devido à salvação que aí está em vossas mãos. Deixarão de ser sugestionados com essa sujeira, com essa lama, com esse lodo, a pensarem e julgarem muitas vezes uma coisa por outra, admitindo tudo e pensando a vida ser essa mesma, e nunca se conformando com ela. Porque ninguém se conforma com o sofrimento, e muito menos com a morte. Portanto, assim era para os sugestionados e verdadeiramente deixou de ser por as conformidades não corresponderem. A sugestão e a autossugestão é o que brilha aí no mundo como elemento de prestígio aparente. Para os cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar o que são essas coisas, o que é o mundo e o que são todos. O mundo rege nessa intensa confusão, que de longos séculos e veteranas eras, todos vêm se confundindo com o mundo e com a vida
e sempre a multiplicarem as confusões. Pois se nada sabiam, como podiam divulgar e definir o certo? De maneira alguma. Hoje é que estão vendo a origem e o princípio de tudo. Antes da origem dessa formação como eram, e por que deixaram de ser o que eram para serem assim como são. Giram todos no clamor das aventuras, mas nunca puderam divulgar estas alturas. E hoje, felicíssimos e jubilosos, por terem em mãos todo esse translado, que aqui vos mostra ser o infante, um bicho, que vive como bicho, sem nada saber. Os gregos, com essas engrenagens, iam por todos em forma por meio de filosofias, superfilosofias e contos. E assim, quantas caduquices e quantos a implorarem em vão. Caducos, agora decepcionados, veem chegar ao fim toda essa ilusão, pelo conhecimento autêntico da salvação de todos. Nunca puderam botar todos em forma, porque nunca existiram bases sólidas nas filosofias, superfilosofias e histórias, assim como no Espiritismo, que é o conhecimento de si mesmo. Por que é o conhecimento de si mesmo? Porque todos são espíritas, vivem em experiências. Ou, por outra, ainda não conhecem o que agora está aí em vossas mãos. Portanto, todos esses entorpecidos, engrenados nessa engrenagem sem solução, ficarão emocionados, espantados ao saberem o porquê assim são. Não há quem não diga que encontrou uma coisa sem qualificação, porque boa não se pode dizer da obra que é a salvação do mundo. Não sabiam o que é salvação, porque nunca foram salvos. Agora é que estão sabendo o que é salvação. É uma coisa que nunca ninguém provou. Agora é que estão vendo como é e como não é. Aquilo que o vivente não conhece, não admite que exista, só depois que conhece e vê é que diz: é isso mesmo.